Bom dia galera. Estamos de Juiz de Fora. Muita gente estava na correria aqui. Olha lá, eu consegui terminar essa parte toda aqui até lá no final. Agora eu vou pegar nessa frente aqui, ó. Chapiscar, depois rebocar. Ainda tem que embutir alguns conduítes, né? Então vamos lá. Vamos pegar. O tempo aqui não tá muito bom hoje não. Tá com risco de chuva, mas vamos agarrar firme. Sangue nos olhos, filho. Agarrar sem pena.